pessoal, tudo bem? Augusto aqui do Frontcast. Hoje, atendendo aí o convite feito alguns meses atrás, que vocês acompanharam aí, a gente foi convidado pelo pessoal da BR Group para comparecer aqui na FenaSan e gravar um episódio com eles, fazer uma produção de conteúdo aqui. Então hoje, eu aqui, Augusto, o Rick Maier, engenheiro ambiental, formado pela UPF, experiência aí na operação e no start de sistemas de tratamento. E aí hoje a gente vai entrevistar aqui o Thiago Ribeiro, nosso grande parceiro do nosso episódio que vocês acompanharam, que foi um sucesso. E a gente vai estar conversando aí hoje sobre biotecnologia e saneamento. Então vou deixar aqui o meu pai ser presente, né, e já adianto que é um prazer, Thiago, poder gravar contigo, poder te conhecer pessoalmente agora, né, só se conheceu online. E obrigado novamente pelo convite. A gente é uma honra estar aqui no evento e principalmente estar aqui no evento com vocês. Bom, dessa vez no podcast, Marcelo, químico, industrial, engenheiro, consultor na área de tratamento de clientes. Um prazer, Thiago, te receber, conhecer pessoalmente. Você deve ser portas muito abertas para essa nossa ideia do podcast. A gente agradece muito. E poder te receber hoje aqui, né? Vamos receber aqui no stand de vocês é muito importante para nós. E nesse tema que a gente quer conversar um pouquinho, que é a biotecnologia e saneamento, né? Fica à vontade aí, a palavra está contigo. E vamos conversando. A nossa ideia é fazer um papo leve, mas ao mesmo tempo profundo com relação a esse tema que eu acredito muito importante. A gente conversava no bastidor aqui antes, que eu tenho aquela visão de que em saneamento a gente ainda tem um delay com relação à parte do uso de tecnologia. Eu acho que a gente colocar um pouquinho essa questão de como anda isso aí aqui no Brasil, de saneamento, né? Acho que é legal para o nosso público entender um pouquinho melhor, a gente até pensar em mudar um pouquinho de rumo em relação ao uso de tecnologia nas atuais estações de tratamento de esgoto que a gente tem no Brasil afora. Com certeza. Primeiramente, também fazendo o rito normal, né? Obrigado. Boa tarde, né? Estamos à tarde, mas vamos lá, os amigos aí do podcast. Meu nome é Thiago, eu sou químico industrial também, assim como o Marcelo. Tenho meu mestrado e doutorado nessa parte mais voltada para tratamento de efluentes e atuo como diretor técnico e comercial da BR Group Ambiental. A BR Group é uma empresa que atua na parte de tratamento de água, de esgoto, de efluentes, fornecendo produtos, serviços, enfim, tudo que é necessário para a parte de tratamento. Eu acho que vai ser um assunto bem interessante para lidar. Nós estamos em São Paulo, inclusive nós atuamos nessa vez, né? E existe um limbo ali, uma distância gigantesca entre a qualidade de algumas companhias de saneamento que têm um parque de estrutura, existem outras que estão bem aquém daquilo que seria necessário. E a biotecnologia ela vem talvez ali como um remédio que é uma solução viável para algumas situações onde nós precisamos dar um upgrade, uma estação, precisamos otimizar um processo. Então, eu acho que é um assunto bem pertinente e agradeço novamente. Meu primeiro podcast foi bem legal, né, de participar. Eu acho que o trabalho de vocês é fantástico. E tudo beleza. A gente não vai ter dado certinho o número de estações que a gente tem que trabalhar com biológico, esse trabalho com físico-químico, mas é de conhecimento de todos, eu acredito que a grande maioria ainda trabalha com um sistema muito focado no microbiológico, né? Faz pouco tempo que as tecnologias mudaram um pouco e as estações passaram a exigir aí um tratamento físico-químico mais elaborado, até para tentar reduzir um pouco de espaço. Mas a realidade que a gente tem são sistemas aí voltados para a parte do microbiológico. Então, vamos começar conversando aí qual que é a principal atuação de vocês hoje nessa parte microbiológica e biotecnologia como geral, assim, que é a primeira coisa que vocês têm a demanda, é a primeira coisa que vocês olham numa estação para saber como atuar de maneira geral. Ou o diagnóstico, digamos assim, né, que é feito para ditar os próximos passos de uma estação. As estações hoje elas são assim, basicamente, como você bem contou, biológicas, né? E aí nós temos alguns tipos de tratamento biológico.
E até já fica o convite para quem não assistiu o primeiro episódio assistir, porque a gente debateu muito sobre os tipos de tratamento. Mas, de modo geral, hoje você tem basicamente no país sistemas anaeróbios, grande parte dos sistemas de tratamento hoje no país são anaeróbios, são aí algumas estações têm lagoas anaeróbias mesmo, convencionais, algumas estações têm lagoas de polimento, lagoas de compuração, enfim, e pouquíssimas, e aí eu falo mais, não na realidade mais evoluída assim, de algumas regiões como a grande São Paulo, mas nos interiores, pouquíssimas estações que atuam com tratamento aeróbio, né, de desativados, enfim. Quais são os principais problemas que nós temos quando se trata de sistemas anaeróbios? A grande parte das companhias tem problemas com crostas, tem problemas com a própria eficiência, odor é um problemaço. Existem alguns amigos que a gente troca bastante figurinha aqui sobre saneamento, e eles afirmam, e eu concordo com isso, que a próxima onda assim, de temas a serem debatidos sobre tratamento de esgoto vão ser mais focados em ações para poder reduzir problemas com odor. Por coincidência, eu estava ali em uma reunião agora e nós estávamos falando sobre isso. Tem uma estação que nós atuamos, nós entramos via licitação, né, onde eles tinham uma eficiência de 95% de redução de DBO, DQO, estava atendendo então 100% ali o que a legislação pede. Só que tinha ainda problema com odor, seja na elevatória, seja no recebimento do esgoto, enfim. Então muitas vezes existem estações que estão bem operadas, que têm uma estrutura legal, que é eficiente, mas gera odor. E essa estação, quando ela é situada ali próximo a uma zona muito urbana, a população acaba sentindo. E convenhamos, é uma tendência também, dado o crescimento previsto já que tem na população, cada vez mais as pessoas vão chegar perto da estação, porque a estação é mais antiga também, a cidade vai crescendo e é uma tendência. Não tem como fugir disso, né? Não. Outro problema que nós temos é quando se trata já de eficiência. Quando nós operamos sistemas de lodos ativados, você consegue ter ali, foi legal o nosso último bate-papo sobre isso. Eu consigo fazer um descarte de lodo, eu consigo fazer um controle de filamentoses, eu consigo controlar e tal. Eu consigo ter artifícios para poder trabalhar. Já em sistemas anaeróbios, muitas vezes não acontece. Então, acaba que você tem ali o esgoto a ser tratado e não tem manobras, não tem o que fazer. Nesse caso, a biotecnologia ela surge aí como uma opção que é viável. Uma outra situação ainda, talvez o projeto da estação foi feito de forma adequada, eles respeitaram todo o projeto, a altura da lagoa, o volume útil da lagoa, que querendo ou não, é um grande parâmetro, né, de projeto para estações onde operam com lagoas anaeróbias, enfim. Muitas vezes eu tenho uma estação que foi construída há, 20 anos atrás. Lá eu tinha, naquela época, 20 mil habitantes. Hoje está com 50 mil, assim, extrapolando, sendo bem exagerado. Mas chega um ponto que existem estações que foram projetadas para 12, 13, 20 dias de TDAH e agora está com 2, 3. Nesse caso também a biotecnologia ela pode ser um artifício. Então, até respondendo de forma mais resumida. Onde que nós atuamos de forma mais efetiva? Principalmente, né, em estações de tratamento de esgoto doméstico. Principalmente nisso. Quando eu tenho estações que estão subdimensionadas, estações que têm problemas operacionais, estações que não têm, que têm uma contribuição de restaurantes, de zonas, de shoppings, enfim, muito grande, tem problemas com óleos e graxas. Nesse caso, nós temos tecnologias que conseguem amenizar esse problema, ou resolver. Vamos discutir, então, por exemplo, desse caso que você comentou. A partir do princípio que a gente tem um sistema com um TDAH maior, aí bota de 12, 15, 20 dias, vai reduzir para 2. Só por essa redução, quais que seriam aí as consequências do sistema? O
quando você tem um sistema aeróbio, por consequência, assim, por teoria, você tem um TDAH, ele necessita de um TDAH menor. Isso ocorre até mesmo pela taxa de replicação das bactérias. Quando é um sistema anaeróbio, a taxa de replicação de bactérias, de micro-organismos, enfim, dentro desse sistema é muito mais lenta. Eu preciso ter um tempo mínimo para que as fases do tratamento anaeróbio sejam respeitadas. Um problema que eu tenho de cara é uma redução da eficiência da estação. Aí existem problemas que são colaterais, né? Eles vêm junto. A partir do momento que eu não tenho uma estação muito eficiente, eu posso gerar odor, eu posso ter problemas com espuma no emissário, que é um problemaço também nas estações, porque você não consegue consumir surfactantes. Eu posso ter problemas com geração de crostas. Tem estações onde, por não ter um tratamento eficaz, né, justamente por essa questão de estar subdimensionado, nós temos problemas com muita concentração de nitrogênio e fósforo, e aí eu gero outros problemas também, como a geração de macrófitas, eu gero cianobactérias, aí existem outros problemas em decorrência desse. Mas o de cara, assim, o primeiro problema que você já conseguiria perceber é uma redução drástica da eficiência. Vou dar um exemplo que eu acho que com o mundo fica mais interessante. Nós estamos operando uma estação que ela... Na engenharia a gente trabalha muito com metro cúbico por hora, né? Mas o pessoal do saneamento prefere muito em litros por segundo. Nós temos estações aí que operam em torno de 400 litros por segundo. Nessa estação, eles estavam lá com... a estação foi projetada em Goiás para trabalhar com 400, só que eles construíram um condomínio residencial gigantesco ao lado, que não estava projetado no início ali, né, não estava previsto. Com isso, ela saiu de 400 para 800, em um período muito pequeno. Praticamente mais que dobrou. Nós já tivemos picos de 900. Nesse caso, na nossa região, tinha que atingir 60% de eficiência de redução de DO. Só que, por conta disso, ela caiu para 40%, 50%. O que nós fizemos então? Injetamos bactérias no sistema para poder conseguir suportar essa redução do TDAH. É como se fosse assim. Se eu tenho uma quantidade X de bactérias que no projeto vão bioaumentar o sistema em um período de 10 dias e agora caiu para 4, eu consigo injetar bactérias suficiente para poder fazer como se esse sistema tivesse esse tempo todo de TDAH. Uma forma do nosso ouvinte entender de um jeito assim, extremamente simples, nada didático, mas não teórico, é como se eu tivesse uma quantidade, realmente isso, uma relação básica entre a quantidade de micro-organismos e a quantidade de alimento. E esse TDAH é algo até estatístico para poder ter esse encontro dos dois. Quando eu injeto bactérias em micro-organismos, eu consigo minimizar essa diferença. Legal, né? Olhando para essas questões que você falou agora do contato, eu sempre tive na minha cabeça que eu não admito, não consigo enxergar uma laguna aeróbia que eu não tenha, por exemplo, uma entrada lá no fundo, em contato com o micro-organismo. É tão básico. E as pessoas falam assim, né? Talvez tenha alguém muito técnico, engenheiro, 30 anos, falando, isso é muito básico. Mas olha, eu convido essas pessoas a andar com a gente. Eu não vi, eu não consigo enxergar. E quando eu peço para o consultor para alterar, a gente tem toda uma dificuldade, né? Cara, 5, 6 metros de tubulação, entendeu? Você coloca a tubulação lá no fundo, você aumenta esse contato. Né? Então, na realidade, a gente muitas vezes não entende que quanto mais no limite eu estou, né? Quando tu fala do TDAH de uma laguna aeróbica foi projetado a partir de um estudo macro em que eu olho para o que eu preciso de tempo para que aquela bactéria faça uma degradação de uma situação global de temperatura X. E aí, quando acontece isso que você falou, que eu tenho obra, né, de perto da metade do TDAH, isso foi por terra. Esse meu sistema já se foi.
E aí, que bom que a gente tem uma forma de conseguir consertar isso. E consertar é você adicionar micro-organismos ali dentro que tem capacidade de fazer essa, vamos dizer assim, essa remoção, né? Esse alimento ser degradado de forma rápida, para que eu tenha lá no final a mesma eficiência que eu tinha antes com o TDK. E assim, nesse sentido, só não me deixe esquecer de falar sobre a questão da temperatura. Eu estava o Marcelo levantou uma questão, nossa, importantíssima. Em relação a isso, é super interessante. Teve uma situação, eu vi um consultor passando aqui, nós estamos gravando aqui dentro da feira, e eu lembrei, porque ele passou bem na hora que você comentou sobre essa questão. Nós sempre, quando nós entramos numa companhia de saneamento, numa empresa, numa indústria, enfim, nós sempre fazemos um diagnóstico de parâmetros. Um dos parâmetros mais básicos é oxigênio dissolvido, até mesmo em lagoas anaeróbias. Quando nós temos essa suspeita, nós pedimos uma lagoa anaeróbia de uma companhia de saneamento, a lagoa estava dando assim, um ponto alguma coisa, cara, mas é anaeróbio. E eu achei estranho, ainda conversei com o consultor, tá errado, né? Talvez o equipamento não está calibrado, enfim. Quando nós fomos olhar, tinha uma cachoeira, assim. Não era nem submerso o cano, era por cima mesmo. Outro problema que acontece, muitas vezes entra por baixo, mas você não tem um joelho, né, para poder não gerar ali uma turbulência. São os conceitos mais básicos de engenharia, de regime laminar, regime turbulento, que muitas vezes não são respeitados. Algo que eu achei interessante quando o Marcelo comentou sobre a temperatura, vocês moram em Santa Catarina, né? No Rio Grande do Norte. Mas somos Santa Catarina, mas é porque eu ainda não vi nenhum bar, nem um tchê, nem um bar. Então, eu moro numa região e na semana passada estava fazendo simplesmente 44 graus. Isso para um gaúcho. Terrível, terrível. Na nossa já região. Já derreteu. É engraçado, nós temos aqui um rapaz que ele atua lá em Cuiabá, na nossa filial em Cuiabá. E daí ontem nós estávamos conversando, né, só ilustrando aqui, e ele falou, como é que tá a temperatura aí? Ele tá 18 graus, e cara, o cuiabano não sabe como reagir. Para ele, frio é 30 graus. Por que eu citei isso? Algumas regiões do país, por exemplo, na região de vocês, que vocês moram, qual é a temperatura mínima que chega ali? Cara, a temperatura ambiente fala? Menos negativo, né? Menos quantos? Menos, sei lá, menos 2, menos 3, menos 5. A serra vai até mais. A atividade microbiana, acho que as bactérias, eu sempre brinco assim, que para entender bactérias só entender o ser humano, nós somos muito parecidos. E o que acontece é quando você tem uma temperatura mais baixa, a cinética de ação das bactérias reduz drasticamente. Tem estações que foram bem operadas, bem projetadas, mas talvez o projetista não levou em consideração até isso, no cálculo do TDAH. Então o cara projeta uma estação lá no Cuiabá. Fala, puta, lá está dando 90% de eficiência, está excelente. Quando chega na região de vocês, não tem eficiência. Vou replicar, igualzinho. Não dá certo por conta disso. O que acontece nessa época? De novo, vamos voltar para os mesmos problemas. Eficiência, odor, dá uma diferença de odor muito grande quando você tem uma redução drástica da temperatura. E é outro ponto onde nós temos microbiologia, nós usamos a nossa biotecnologia para dar esse upgrade. Então, em algumas estações, eles usam, sei lá, vou chutar um número qualquer, 10 litros por dia de produto. Quando chega ali na época de julho, que dá uma redução drástica, nós aumentamos a concentração para poder ter esse nivelamento e equilibrar. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante, porque o pessoal, eu defendo muito o melhor, seja para industrial, seja para saneamento, a gente está falando de foco de saneamento, né? Mas tem muito isso, porque a gente condena pelo fato de não fazer uma adaptação. E aí, para mim, a temperatura é uma questão fundamental de adaptação. Seja ela no meu projeto, eu vou ter que projetar ela com uma LV, né, uma carga aplicada menor, isso vai gerar um TDAH um pouco maior, mas que ela vai funcionar tanto no inverno quanto no verão. Mas mesmo assim, muitas vezes no inverno, ela sendo mencionada de uma forma bem mais conservadora, eu ainda vou precisar adicionar um tipo de tecnologia para que eu possa não só
às vezes não ter eficiência, mas levar para essa questão que foi muito importante, do mau cheiro, especialmente quando ele está falando de lagoa. Você já sabe bem que lagoa anaeróbica seria uma tecnologia bastante comum, vamos dizer assim. Né? Mas se a gente olhar não para o sistema anaeróbico, a gente olhar agora para o sistema aeróbico bastante simples, seria uma lagoa facultativa. Como que enxerga essa aplicação da biotecnologia dentro desse sistema também? Essa pergunta é interessante porque nós escutamos muitos dos nossos clientes. Existem, dentre a infinita gama de produtos biológicos, você tem produtos que são estritamente aeróbios, e você tem ali uma mescla que são os micro-organismos facultativos. Esses micro-organismos, eles têm a mesma ação. Eu vou conseguir ter um upgrade na estação, talvez na sua lagoa facultativa, um problema que acontece bastante é você ter muita alga, por consequência do acúmulo de nitrogênio e fósforo, principalmente. Tem muita macrófila também nas estações. Né? Então, nós também temos produtos, assim, eu falo nós, mas quem atua nessa área, existe uma quantidade muito grande de micro-organismos que eles são facultativos. Então, eles conseguem ir bem. Aí, outra pergunta que talvez a pessoa que está nos assistindo pode questionar. Poxa, mas no meu sistema o fluxograma é uma lagoa anaeróbia seguida de uma facultativa. Como que eu adiciono o produto na anaeróbia e ele dá resultado na facultativa? Justamente por isso. Porque nos produtos, eles são produzidos e são formulados de acordo com a necessidade dos clientes, enfim, mas muitas vezes eu tenho micro-organismos que são facultativos, que estão presentes na lagoa anaeróbica, que quando eles forem para o tratamento facultativo, eles se adaptam bem por certos dele. Então também pode ser utilizado. Um outro problema, Marcelo, só lembrando, a gente vai lembrando, vai visitando, né? Eu acho que é legal, exemplo. Um outro problema que a gente percebe, que também dá para ser, que é um problema recorrente em muitas instituições, e eu acredito que nós falamos sobre batimetria no último bate-papo. Né? Para quem não acompanhou, batimetria é um mapa do fundo da sua lagoa. Eu dei um exemplo de lagoas que foram construídas há 20 anos atrás. Existem sistemas que podem ter sido projetados de forma adequada, na temperatura certa, na entrada, tudo certo. Mas por ter uma quantidade muito grande no fundo, o TDAH reduz não é nem pelo aumento da população, é porque você consome parte dele com sólidos. Existem micro-organismos que o foco deles é de consumir esse fundo de lagoa, esse sólido de fundo de lagoa, para poder reduzir esse problema com o TDAH. Legal. Pode trabalhar com uma lagoa, então, pensando numa lagoa anaeróbica, olhando para a lagoa, por exemplo, um sistema anaeróbico facultativo, sem talvez necessariamente adicionar um micro-organismo numa lagoa facultativa, você tem igual o efeito, ou como você pensar, quando eu tenho uma batimetria ruim, ou seja, ela está de fato diminuindo aí o TDAH, eu posso entrar com um micro-organismo específico para poder fazer esse tipo de redução de quantidade de lodo, né, dentro desse ambiente. Pode, e vou dar outro exemplo. Nós também estávamos ali comentando agora há pouco numa reunião, e um cliente que ele tem um problema de nitrificação e desnitrificação. Nitrogênio amoniacal e fósforo é um problemaço em muitas estações. Aí entrando principalmente um pouco na parte de padrão, né? É padrão. Principalmente em sistemas de tratamento de efluente industrial. Aqueles que têm muito rico em proteína. É porque isso casa muito bem com a sua pergunta. O sistema de lodos ativados dessa empresa em questão está excelente. Um lodo robusto, está tudo dando certo. Oxigênio dissolvido na quantidade exata para poder acontecer nitrificação e desnitrificação, mas não estava acontecendo por quê? O problema dele não era no lodos ativados, era no anaeróbio. O que nós fizemos então? Nós demos um upgrade no anaeróbio, que vinha antes do lodos ativados, reduzíamos a carga orgânica no limite para poder ter uma disponibilidade melhor de nitrogênio para os micro-organismos em relação ao carbono, à matéria orgânica do DBO. Nesse caso, então, nós agimos aqui, mas o resultado foi no lodo ativados, que aí ele conseguiu fazer uma nitrificação desnível.
Isso eu acho que é muito interessante, porque a gente, normalmente, né, quando a gente conversa com uma indústria, nós vamos de novo, o assunto é semelhante, a gente vai ver que quase sempre tem essa visão separada. Se eu vou fazer uma aplicação de turismo, eu faço ela no sistema rural. Se eu ou no sistema rural, positivado, né, eu não tinha essa ideia de enxergar esse sistema. Eu aplico, mas o efeito pode ser muito. Acho que isso é muito legal, é muito interessante de entender que, de fato, não necessariamente eu preciso fazer uma ação específica, mas entender de novo o todo, onde está o meu problema, que pode estar na etapa anterior. E aí eu usar essa etapa anterior para corrigir a etapa anterior. Nós temos um jargão, que é um slogan, né? Toda empresa tem um slogan, né? Tem que fazer um slogan para o Plantcast, que é: nós não vendemos produto, nós vendemos a solução. É por isso que muitas vezes a gente até brinca que nós somos aquele tipo de fornecedor chato, que é como se você fosse no médico querendo já a resposta porque você está com dor na perna e o cara te fornece aí, não vou falar muito de medicamento por fazer propaganda, a gente não conseguiu nenhum patrocínio ainda, né? Medicamento. Mas esses aí que são para dor em geral. Mas não é assim, o cara quer saber se você é esportista, se você pegou peso, se você tem problema na articulação. É isso que nós fazemos. Então nós fazemos um mapeamento, olhamos, algo que nós fazemos que é exatamente vai de um ponto que você comentou. Se eu tenho lá no sistema 10 etapas, o que acontece? Tem sistemas que tem, nós operamos estações que tem um flotador seguido por 7 lagoas, que são sistemas gigantescos, vazão de 500 metros cúbicos por hora, 400, enfim. Eu não consigo te falar qual é o problema se não avaliar ponto a ponto. O que nós fazemos então? Análise completa de todos os parâmetros na entrada e saída de cada lagoa. Talvez eu acho que o problema é o sistema inteiro e vou condená-lo, mas talvez é uma lagoa. E daí eu consigo até reduzir para o meu cliente a quantidade de produto que ele utiliza ali. Então eu consigo fazer exatamente o que você está falando. O problema talvez não é pontual. Eu tenho que analisar o todo para ser de forma cirúrgica e precisa para fazer esse processo. Eu acho que isso é muito interessante que tu traz, Thiago, porque eu acredito que essa questão de tu oferecer uma solução, ela tem a ver com o profissional que está focado dentro da resolução do problema. Aqui, o grupo vai trabalhar talvez especificamente com tecnologia, né? Mas então eu tenho profissionais aqui que conseguem olhar para o problema e não simplesmente a indicação de produtos, né? Como se eu fosse fazer uma consulta que eu só remédio. Então, eu pego o remédio e embora. Né? Talvez a dor vai voltar, se eu parar de tomar o remédio, a dor volta. E que eu vejo que há muita. Não sei se é crítico ou não certo, mas que a pessoa, não, mas eu vou começar a usar a biotecnologia, mas tem que usar sempre. Eu tenho que continuar usando sempre. Existe então, isso. Tudo bem, pode até ser, mas depende do problema. Porque acho que a ideia não é, de fato, óbvio que é vender um produto, mas dentro de uma questão de solução que vem antes. Eu acho que isso é importante a gente olhar. A associação dos fatores. Pesquisar no Google um produto para resolver X ou Y, talvez o Google vai te dizer o produto. Aí o produto você encontra em qualquer lugar. Agora, vende no Mercado Livre. Mas... Agora, a avaliação criteriosa, que é essa, o cara vai pegar um sistema grande, vai ter alguém dedicado olhando o que está acontecendo em cada etapa desse sistema para dizer, ó, cara, você tem que atacar esse ponto. Esse ponto vai desencadear isso. Eu acho que esse é o grande diferencial, assim, que é o que a gente busca. A gente está chegando aí a 28 minutos mais ou menos do nosso episódio, passa rápido demais. A gente está com a ideia de fazer vários episódios aqui na sequência, até para ficar mais fácil para o nosso ouvinte. Então, para fechar um pouquinho essa primeira grande caixa que a gente abriu, que é a biotecnologia aí no saneamento, tem algum ponto também amplo que tu destaca aí, que é muito comum você ver em todas as situações, assim, uma dor ou um problema comum que para vocês eu tenho um padrão assim de receber? Eu acho que o saneamento de forma geral, e aí eu vou colocar, como nós diríamos em Goiás, no mesmo balaio, indústria, companhias de saneamento. Eu acho que um dos maiores problemas que nós temos é falta de conhecimento técnico de quem está à frente da operação. Porque existem erros grotescos que são cometidos,
que geram problemas muito grandes nas estações, que depois fica muito mais difícil de remediar do que se tivesse... Olha, tem problemas que... Eu vou dar um exemplo em números, tá? Existe uma estação específica em que nós fizemos uma batimetria e nós verificamos, acho que eu até dei esse exemplo, nós verificamos que uma lagoa que tinha 5 metros de profundidade, ela estava com 20 centímetros de lâmina de efluente, o resto era tudo sangue. Agora vamos fazer um reprocesso. Por que chegou a esse ponto? Se eu tivesse ali operadores, um sistema que talvez tivesse sido investido para que não fossem pontos sólidos para serem depositados lá, vamos supor que gastaria, sei lá, 100 mil reais. Vou jogar um valor aleatório. O valor envolvido nesse cliente específico já está girando em torno de 600 mil reais. Se for colocar produto, operação, dinheiro, dragagem, retirada, destinação, fora o transtorno que é envolvido nisso. Então eu acho que falta um pouco disso. Então, você vai conversar com alguns operadores de algumas estações que não sabem o básico do que é uma DQO e DBO e querem resolver um problema de eficiência. Isso não vai acontecer. Então eu acho que uma das coisas que é importante ressaltar, e até fugindo um pouco do que a gente estava falando, né, de biotecnologia, é você capacitar o seu time a esse ponto. Nós temos uma filosofia que é como se fosse nós apelidamos ali de BR Group Company. O que é esse BR Group Company? As pessoas que são nossos clientes, nós fazemos um programa de treinamento. Ah, Thiago, mas isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Marcelo é professor, ele sabe que dá trabalho. Colocar um conteúdo tão técnico na cabeça de algumas pessoas leva tempo. Mas a gente ganha no bastidor com a eficiência melhor do processo. O produto em si, e aí eu posso... Meu chefe está aqui do lado, tem que falar baixo. Eu agitei com um advogado do diabo. O produto ele não é milagroso. Não é milagroso. Por que nós estamos crescendo tanto no mercado? Porque a gente não vende produto. De novo, nós temos discussão. Esse time técnico que está aqui nos bastidores é o cara que vai lá, vai passar uma semana, vai treinar o operador, depois vai retreinar, vai conferir se foi treinado. Então eu acho que essa parte de capacitação técnica do time que está envolvido, para mim, é uma das partes mais importantes do processo. Legal, eu acho que esse é um pouquinho do que a gente está procurando fazer aqui no FluentCast, né? Eu acho que é um pouquinho do nosso pensamento também. Ter capacitação técnica, e hoje ela está disponível. A gente consegue um episódio nosso, com o material de vocês, para poder nascer um pouco disso. Então é muito fácil de você conseguir passar esse conteúdo, e eu acredito muito que o conhecimento técnico não tem demais. Para você tomar uma decisão adequada, e quase sempre a decisão que eu acredito é a mais viável economicamente, é aquela que envolve, talvez, tecnicamente, uma maior complexidade. Sim. A gente está disposto a fazer essas duas coisas, né? E eu acredito que bom que a gente possa fazer esse tipo de situação, levar bem um pouquinho de conhecimento técnico, para que, de fato, fique um pouco mais fácil para quem está do outro lado tomar uma decisão mais adequada, mais economicamente equilibrada, viável, enfim, né? Eu acho que já fica um gatilho interessante para o próximo episódio, para comentar bastante sobre a operação. Então, a gente encerra aqui esse episódio. E quem quiser ir nas redes sociais do Thiago e da BR Group, inclusive eles fizeram um post, eu acho que recentemente, o treinamento que vocês fizeram disso, né? Foi. Inclusive, um cliente que foi feito isso, uma indústria farmacêutica, e o diretor era um rapaz que talvez apareceu ele ali no fundo. Mas foi isso. E é interessante isso, até no final, talvez que isso não parte também do time de operação, mas que parte da autodireção, né? Claro. Esse eu achei interessantíssimo. Ele falou, olha, vou fechar o contrato, lá nós temos um valor global, que nós praticamos mensalmente com químicos e biológicos. Ele falou, olha, isso está amarrado ao treinamento da minha equipe, se vocês toparem. Então lá é treinamento de jar test. No final tem que dar um diploma para os caras, porque toda semana a gente está lá. Mas é interessante. Isso aí, é legal. Foi bom. Então, se vê no próximo episódio. Fiquem ligados aí. Se alguém escutar aí amanhã, a gente vai estar lançando esse episódio já. Se alguém escutar amanhã, quiser passar ainda amanhã aqui no Stand, então na quinta-feira, tá convidado. Um abraço, gente. Valeu. Valeu mais, tchau. Diga.
demais. Cara,